na carta aos Hebreus, escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, e eu leio a partir do verso de número 36, para falar com vocês a respeito de uma grande promessa de Deus para nós que somos seu povo. Porém, enquanto esta promessa ela não se cumpre, nós vamos caminhando. E esta caminhada na face dessa terra, ela é cheia de adversidades, de dificuldades, de muitas surpresas, que muitas das vezes desafiam a nossa fé. Contudo, nós precisamos ter paciência para alcançarmos a tal promessa. Diz o texto sagrado: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse povo, povo de Deus, povo cristão, povo que um dia ouviu a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, que deixou a sua glória e veio a esta terra e aqui pregou, anunciou a chegada do reino de Deus, do estabelecimento do reino de Deus. Esse Jesus anunciou, pregou, ensinou. Depois ele foi condenado à cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para confirmar a promessa e as palavras que ele estava ensinando para os seus discípulos. E em Atos, capítulo de número 1, nós temos esse Jesus após a sua ressurreição e aparece para os discípulos ainda por um espaço de 40 dias, falando e ensinando a respeito do reino de Deus. Aqui nós temos ele com os discípulos lá no monte chamado das Oliveiras. E quando ali estava, ele fez a promessa também da descida do Espírito Santo. E eles, discípulos, vendo-o, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém. Pois bem, aqui nós estamos com a promessa do Jesus que subiu, mas que um dia voltará. Voltará para pisar nessa terra? Não, Jesus não pisará mais nessa terra. Jesus, ele vai voltar nas nuvens dos céus. E quando ele voltar, então ele nos levará para estar com ele para todo sempre. Esta é a grande promessa. Esse será o grande galardão daqueles que têm fé no seu coração, que estão dispostos. Ora, e nessa viva esperança, os discípulos começaram a pregar o Evangelho. E quando nós ministramos as aulas de Atos dos Apóstolos e também essa carta aqui, esse escrito aos Hebreus, nós sempre nós lembramos, irmãos, de que esta geração, esta primeira
da igreja do primeiro século, eles acreditavam que Jesus voltaria na geração deles. Então eles começaram a pregar com muito afinco, com muita vontade, saíram espalhando, remindo verdadeiramente o tempo, aproveitando ao máximo possível o tempo. Contudo, as dificuldades foram apertando e muitos cristãos estavam sendo mortos pela perseguição que se dava contra eles, começando em Jerusalém, principalmente depois da morte de Estevão, que pregou aquele único sermão registrado e depois foi apedrejado, foi morto. E daí se deu uma grande perseguição sobre os irmãos que estavam em Jerusalém, de modo que eles foram dispersos para as terras da Judéia, Samaria, e depois saíram até os confins da terra, pregando e anunciando. O tempo vai passando. E daí então começou a acontecer no meio do povo um desânimo, um esfriamento, e muitos começaram a questionar se aquilo que eles, a decisão que eles tiveram de seguir a Cristo, de se tornarem um cristão, era realmente a escolha correta. Esse é o contexto de Hebreus, que começaram a querer voltar atrás. Então, Hebreus vem tratar exatamente dessa situação e dizer para os irmãos que eles não deveriam rejeitar a confiança que eles tinham depositado na promessa de Jesus, porque tal promessa, ela não tinha, ela tem um grande e avultado galardão. Mas do que o povo então estava precisando? Não só precisava naquela época, mas como a igreja, ela precisa ter em todo tempo, paciência. E o que é paciência? Conforme Paulo escreve aos Romanos capítulo 8 e o verso de número 24, porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se nós esperamos o que nós não vemos, com paciência, então esperamos. E o que é que se vê? Aquilo que é material, aquilo que é temporal, aquilo que está à nossa frente, muitas das vezes essas perseguições. Agora, o que é que nós esperamos? Nós esperamos aquilo que este olho aqui não está conseguindo alcançar, o invisível, esta promessa. E esta é a verdadeira esperança. Devemos esperar o que não estamos vendo. Assim, Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 18, não atentando nós nas coisas que se veem, olhe só, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem, elas são temporais e aqui não se veem, são eternas. Então é nisto que nós temos que colocar os nossos olhos, nas coisas que não se veem, as eternas. O nosso coração deve continuar. As dificuldades, os problemas não devem abafar, sufocar a fé que Ele colocou dentro do nosso coração. Aqui está escrito em Hebreus, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Muitos pensavam que Jesus estava demorando, mas não. Muitos deles tombaram até, morreram, ou seja, desta geração de hebreus, todos morreram, mas muitos deles morreram na fé, firmes na promessa do Senhor. Esse tempo passa, esta vida passa, mas as promessas do Senhor, estas não, estas permanecerão firmes. A palavra do Senhor é real, é verdadeira.
é eficaz, esta palavra é inerrante. Então, vale a pena nós continuarmos batalhando, lutando pela fé que nos foi dada. O Senhor colocou dentro de nós uma viva esperança. E qual é? De que um dia nós estaremos para todos sempre com Ele. De que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Então, saiba, debaixo desse sol, nesta caminhada, teremos dias maravilhosos, dias excelentes, por que não? Contudo, nós teremos também dias ruins. Agora, tanto uma coisa quanto a outra não deve influenciar a nossa fé. Nós precisamos continuar firmes na promessa, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E o justo? O justo viverá da fé, ou seja, da promessa, daquilo que ele não está vendo. Porque aquilo que está vendo, o que está acontecendo conosco, isso aqui é temporal, isso aqui vai acabar, isso aqui um dia vai terminar. Mas aquilo que nós estamos esperando com paciência, isto aí é eterno. Então, o justo viverá da fé. E se ele recuar, diz Deus, não, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E daí, o escritor aos Hebreus entra no capítulo 11 dizendo, ora, o firme fundamento das coisas que se esperam, a fé, e a prova das coisas que não se veem, a fé. Verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, mesmo não vendo. Você não o vê, mas você crê, você tem certeza. Deus é real, Deus é verdadeiro. Por que eu creio nisso? Porque eu tive a minha vida transformada por Ele. O que ninguém podia fazer por mim, Ele fez, transformou, mudou o meu modo de viver. Ele tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Ou seja, me reconciliou consigo mesmo por meio de seu amado Filho, Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos manter firme a promessa no nosso coração, independentemente das circunstâncias pelas quais nós estejamos passando, firmes na promessa. E aqui segue-se uma lista de pessoas que experimentaram essa nova vida, esse estilo de vida na presença de Deus, não negaram a fé, mesmo diante de grandes adversidades, diante do fogo, diante de caverna de leões, diante de guilhotina, diante de ameaça de morte, de apedrejamento, de açoites, mantiveram-se firmes na promessa. Que tipo de perseguição que nós estamos sofrendo hoje? Que tipo de problema que você está enfrentando hoje? Será que é tão grande, está tão insuportável assim, tal qual esses homens e essas mulheres aqui tiveram, hein? Sofrimento dessa forma, mas não negaram. Então nós também não vamos negar. O escritor diz que tipo de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Eram errantes pelos desertos e montes, pelas covas, cavernas da terra. E todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a fé, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque tudo isso vai acontecer quando Jesus voltar. Então podemos tombar fisicamente nessa terra, mas um dia Jesus voltará e ele vai nos despertar do sono e vai nos chamar pelo nosso nome. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Quem são essas testemunhas? Olhe para o capítulo 11. Aí são as testemunhas de que vale a pena viver pela fé. Vale a pena continuar caminhando nesse caminho que Deus preparou para nós. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, a primícia dos que dormem, também sofreu, e foi a morte, e morte de cruz. Contudo, ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à destra de Deus. Mostrou que a ressurreição dos mortos é uma realidade, é uma verdade. Assim, vamos prosseguir olhando para ele, que embora nós estejamos debaixo de sofrimento, mas olhe para a grande proposta de que um dia nós estaremos no mesmo lugar onde ele está. Jesus voltará para nos buscar, mas naquele grande dia, quem é que vai subir? Aquele que perseverou até ao fim, porque tem que perseverar até o fim, este será salvo. Então não adianta caminhar tantos anos e depois desanimar e desistir. Não, não é opção. Desistir, desanimar, tampouco voltar atrás. É para frente que nós devemos caminhar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém.